de João, Evangelho de João, capítulo número 1, versículos 1 ao 5, nós vamos ler depois, deixem a Bíblia aberta, por favor, e em seguida, depois do 5, a gente pula para o versículo 14 e vai até o versículo 18. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 ao 5 e do 14 ao 18. E o título da mensagem de hoje é: Você foi feito e você foi feita para a glória de Cristo. Nós fomos feitos para a glória de Cristo. Isso é a razão final. É o propósito maior de Deus, é que nós fomos feitos para a glória dele. E a primeira pergunta que eu faço a vocês agora é a seguinte: vocês ainda estão conservando aquela alegria do Natal ou aquela alegria já se foi quando entrou na rotina do dia 1º? É uma pergunta importante para a gente fazer a nós mesmos, né? Se aquela alegria do Natal, se ela ainda está lá dentro de nós ou se ela já se foi. Tudo que a gente quer é não entrar na rotina de novo, mas conservar aquela alegria, né? Então a alegria do Natal, ela nos faz refletir sobre o projeto de Deus para nós. O projeto todo de Deus para nós. E o Senhor me deu essa passagem de João primeiro porque conta a história desde o princípio. A gente faz um retrospecto desde a época da criação e aí a gente vê claramente qual foi o propósito de Deus quando Ele nos criou, né? Então, nele e nessa alegria do Natal é que nós temos a esperança, nós nos enchemos de esperança para esse tempo que começa hoje, né, do ano de 2017, e que por isso é que eu peço a vocês, eu encorajo vocês a conservarem o espírito do Natal. Conservarem o espírito de Natal. Essa foi a razão porque a Ângela escolheu aquele prelúdio, porque nos lembra, e a gente sempre deveria, na verdade, ter alguma canção de Natal pronta para a gente recorrer a ela quando as coisas acontecem ao longo do ano. Então, a gente deve sempre recordar, manter sempre vivo na nossa memória tudo aquilo que aconteceu no dia que Jesus Cristo nasceu. Também foi por essa razão que eu escolhi aqueles vídeos, daqueles filmes, para a nossa escola dominical durante o mês de janeiro, e vamos continuar no mês de janeiro mostrando essas coisas, porque quando a gente está sempre recordando aquilo que aconteceu, a gente vai certamente ter um ano diferente e com mais esperança, ainda que as coisas lá fora estejam do jeito que estão. Então eu vou ler agora o Evangelho que eu mencionei para nos lembrar que o projeto de Deus tornou-se realidade com o nascimento de Jesus. O projeto de Deus para nós, o projeto de Deus para a humanidade, ele se tornou realidade naquele primeiro Natal, e é o que justifica a nossa esperança e a nossa razão de viver. Então vamos ler o Evangelho naquela passagem que eu sugeri, do capítulo 1, versículos 1 ao 5 e depois do 14 ao 18. E assim diz a palavra do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No princípio de tudo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e ele mesmo era Deus. Desde sempre esteve com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele nada foi criado. Nele estava a vida e essa vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a venceram e nem a vencerão, eu acrescentaria. E aí no versículo 14 começa lá dizendo o seguinte: aquele que é a palavra, segundo outras versões diz,
em lugar da palavra, diz aquele que é o verbo, né? Fez-se homem e veio morar no meio de nós, cheio de amor e de verdade, e nós vimos o seu poder divino, que é próprio do Filho único de Deus Pai. E então, qual é a próxima etapa desse relatório? É o versículo 15, começa relatando o que aconteceu depois da vinda dele. Na verdade, antes da vinda dele já tinha sido anunciado. Então, o versículo 15 diz o seguinte: o João Batista deu testemunho dele ao afirmar: era deste que eu dizia, aquele que vem depois de mim é mais importante do que eu, porque ele já existia antes de mim. Todos nós participamos da abundância dos seus bens divinos e recebemos continuamente as suas bênçãos. A lei foi nos dada por intermédio de Moisés, mas o amor e a verdade de Deus vieram-nos por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Nunca ninguém viu Deus, só o seu Filho único, que vive a íntima comunhão com Ele, é que o deu a conhecer. Essa é que é a palavra do Senhor. Assim, muito resumidamente, nos dá a ideia do que aconteceu desde o princípio, do que aconteceu no nascimento de Cristo e qual é o propósito para Ele, que nunca mudou e nunca vai mudar. Se a gente quiser inventar alguma coisa nova em relação ao Natal e em relação ao propósito para o qual nós vivemos, a gente não vai estar dentro do foco que o Senhor quer. Eu sempre fiquei muito, não sei se eu posso dizer a palavra assustado ou se eu posso usar uma outra palavra melhor. Mas eu sempre ouvia de um apresentador de televisão, um apresentador famoso de um programa de televisão, aquilo para ele era tão bom, profissionalmente era uma coisa tão agradável, e de fato ele foi uma pessoa que fez sucesso na televisão, mas toda vez que ele afirmava uma coisa, que eu vou dizer agora, eu ficava pensando, meu Deus, será que a vida desse homem se resume nisso? Ele muitas vezes, eu o ouvi falar assim, ele dizia, esta é a razão da minha vida, isto aqui é a razão da minha vida. Ou seja, o que ele se realizava profissionalmente, né, com o programa dele, com a audiência, para ele aquilo era a razão da vida dele. E eu ficava pensando, meu Deus, será que a razão da vida da gente é a nossa realização profissional? Será que a razão da vida da gente é a nossa vida do ponto de vista material? E eu ficava triste, na verdade eu ficava triste, porque eu falava, meu Deus do céu, toca no coração desse homem para ele entender que a razão da vida dele é muito, muito mais do que aquele sucesso que ele fazia. E por isso é que eu quero focalizar aqui, nessa mensagem de hoje, a essência deste Evangelho, a essência do plano de Deus, aquilo que é básico, aquilo que é o principal. A gente, às vezes, o mundo fica discutindo muitos detalhes e às vezes as pessoas vivem com coisinhas pequenas ou sendo muito aborrecidas ou afetadas por coisas muito pequenas, quando a razão da vida da gente é alguma coisa muito maior, muito mais, nos leva a ser muito mais felizes do que se a gente viver naquele mundo que nós estamos vivendo. Então, qual é a essência do Evangelho, desse Evangelho? Diz que no princípio, ou seja, na criação do mundo, o verbo, ou conforme essa tradução portuguesa aqui, a palavra, estava com Deus e ele era Deus. Então, não está se tratando do verbo, ou não está se tratando de uma palavra, como a gente conhece o sentido normal da palavra. Estava se tratando de uma pessoa, porque diz... Porque ele era Deus e ele mesmo estava com Deus. Então ele é um pronome pessoal. Tratava-se ali de Jesus. E desde o princípio, desde a criação, não só o Pai, mas o Filho e o Espírito Santo sempre estavam trabalhando juntos. Hoje, o ministério de Cristo se
se opera na nossa vida por intermédio de quem? Por intermédio do Espírito Santo. Se a gente não tiver o Espírito Santo em nós, a gente fica vazio, não é? A gente não encontra muito sentido das coisas. A outra coisa muito importante que fala aqui nesse Evangelho é que todas as coisas foram feitas por intermédio dele e mais adiante na Bíblia fala para ele. Então todas as coisas que a gente conhece e ainda as coisas que existem, mas que nós não conhecemos, elas foram feitas por intermédio dele e para ele. Então, veja, toda a criação que existe, né, foi feita por ele e para ele. E eu pergunto a vocês, nós somos parte da criação de Deus? Sim. Nós somos parte da criação. Na verdade, nós somos o melhor da criação de Deus. Não é isso? Então, o que importa aqui é a gente entender, aplicar a palavra de Deus na realidade da nossa vida. Então nós fomos feitos por intermédio dele, fomos criados por intermédio dele e fomos criados para ele. Então a nossa vida só encontra sentido se a gente viver para quem? Se a gente viver para ele. Porque se a gente ficar limitado a viver somente para nós, alguma coisa está fora do sentido da vida. Não é isso? Então é muito importante a gente colocar a palavra de Deus na realidade da nossa vida. Então veja, Deus se fez homem e veio estar no meio de nós, e Ele está conosco ainda hoje, como eu acabei de falar, por intermédio do Espírito Santo, porque no dia que Jesus Cristo ascendeu ao céu, Ele prometeu o quê? Que ia mandar quem? Ia mandar o Espírito Santo. E no dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre nós. Então, o que acontece é que as três pessoas da Trindade sempre trabalharam juntas. Na época da criação, se você for buscar no livro de Gênesis, diz lá que no princípio, né, o que acontecia no princípio? Era tudo escuro, só havia água, mas ali no primeiro versículo está escrito, o Espírito de Deus pairava sobre onde? Sobre a face das águas. Então, ali se realizou, na criação se realizou o propósito de Deus. Então, aquilo que foi tão notável, como, por exemplo, os magos virem, né, a adorar a Cristo, trazendo inclusive presentes que tinham um sentido, cada um daqueles presentes. Aquilo dos magos virem de tão longe, como também tão maravilhoso os pastores que estavam no campo virem ali, onde estava Jesus na manjedoura, para adorá-lo. Aquilo ali foi alguma coisa realmente significante, né? E foi tão maravilhoso quando os pastores vieram ali visitar Jesus, que eles, depois que saíram dali, não conseguiram ficar calados. Eles não conseguiram ficar calados. E o que está escrito? E todos os que ouviram se admiravam do que os pastores lhes disseram. Aquilo que aconteceu foi tão maravilhoso que ainda as pessoas que não viram, mas que ouviram dos pastores que presenciaram aquilo contar o que aconteceu, eles ficaram maravilhados, né? Agora eu faço a vocês uma outra pergunta. Qual foi o propósito de Deus com o Natal? Qual foi o propósito de Deus de enviar Jesus Cristo, seu único Filho, a estar no meio de nós? Qual foi o propósito de Deus? A grande maravilha do Natal, que ela foi digna de ser cantada pelos anjos. Se lembra que os anjos vieram do céu e cantaram aquela sinfonia celestial? Aquilo foi uma maravilha extraordinária, algo fora do normal. E ali eles cantaram o quê? Eles cantaram aquela música, glória a Deus nas alturas, e paz na terra a quem? Aos homens por ele amados. Veja que nós sempre estamos dentro do plano. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Então nós temos sempre parte desse propósito de Deus. Então, aquele propósito anunciado, ele foi tão claro, não tem como a gente pensar de forma diferente, porque foi muito claro. Está lá, o que foi anunciado no primeiro Natal foi o quê? É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é quem? O
O Salvador, que é quem? Que é Jesus Cristo, o Senhor. E mais adiante, em Mateus, ele fala, ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, o propósito de Deus está muito claro. Ele não veio aqui para fazer um turismo, ou para fazer uma festa. Ele veio aqui com um propósito muito claro. Ele nasceu na cidade de Davi, como nosso Salvador, para nos resgatar dos nossos pecados. Então, meus irmãos, durante toda a história da humanidade, se você for uma pessoa interessada ou interessada em estudar história, se você buscar a história do tempo antigo, se você buscar a história da Idade Média, se você buscar a história da Idade Moderna, se você buscar a história, se aprofundar na história, nunca houve um evento tão importante na história como o nascimento de Jesus Cristo. Não houve na história nada mais importante. O segundo evento mais importante que vai acontecer na história, porque está prometido, qual é? A segunda vinda do Senhor. Então Deus é o Deus da história. E nós participamos dessa história. Isso aqui é uma coisa linda. Nós participamos. Deus não está lá distante no céu e abandonou a nós aqui. Não. Inclusive tem um livro que eu descobri a publicação dele no internet. Ele não é impresso em forma de papel, mas pode ser lido pelo internet, e eu já passei para algumas pessoas, mas vou passar esse livro para quem mais quiser, eu vou passar pela internet. É um livro que claramente, com base bíblica, ele explica quanto especial que nós somos. Quanto especial que nós somos. Então, quando a pessoa, ou quando alguém estiver triste, ou não estiver muito bem se sentindo, por causa das circunstâncias que acontecem, aquele livro é só de 40 páginas, não tem mais do que 40 páginas, mas é extraordinário. Quem quiser, me diga, porque quem tiver internet, eu mando pela internet, quem não tiver internet, a gente pode imprimir ali nesse Home Depot, sei lá onde é, nessas casas de cópias, e aí eu passo para vocês em forma impressa. É extraordinário. Ele é um livro de autoria do pastor Valadão. O primeiro nome dele esqueço agora o primeiro nome dele, da Igreja Batista da Lagoinha, lá em Minas Gerais. É de autoria do pastor Valadão. Então, é muito interessante esse livro como um livro de encorajamento para a gente, o que eu recomendaria para André Valadão, pastor André Valadão. É o pastor líder é o fundador da Igreja Batista da Lagoinha. Então, veja, essas coisas todas são importantes. Número 1, para a gente saber claramente qual é o plano de Deus. Número 2, para saber que a gente está sempre envolvido como beneficiários do plano de Deus. Então, eu quero fazer agora uma pergunta, que essa é a chave. Essa pergunta é a chave da nossa reflexão de hoje. Veja bem, a pergunta é a seguinte: existe alguma outra razão para a qual o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo? Além da nossa salvação, além de nos resgatar, vocês percebem alguma outra razão para a qual Ele veio? Pensa nisso durante a semana. Começa a pensar nisso para a palavra de Deus entrar e produzir efeitos na nossa vida do dia a dia. Eu vou dizer a vocês qual foi essa outra razão ao final da mensagem. Então, essa é a pergunta-chave da mensagem de hoje. Mas eu quero vos dizer o seguinte: existe alegria, não existe? A alegria é uma das nossas emoções, uma das nossas melhores emoções, não é? Não é a alegria? Muito bem. Mas existe a alegria que ela acontece em razão das circunstâncias que nos rodeiam. Mas existe uma outra alegria que vem de lá de dentro. Ela não depende do que está se passando lá fora. Então, eu queria agora dizer que o próprio Jesus Cristo é a fonte da nossa alegria, que opera dentro da nossa alma. Se Jesus Cristo nunca tivesse vindo ao mundo, eu não sei se a gente poderia ter
aquela alegria que satisfaz o profundo da nossa alma. Essa alegria vem de Jesus Cristo. Então, Ele é a grande alegria para satisfazer os desejos do nosso coração. Ele é a grande alegria, a grande esperança, né? Ele é a nossa fé, né? E então, todas as vezes que a gente está ligado com o Senhor, todas as vezes que a gente está orando ao Senhor, como a gente faz aqui nas terças-feiras, e a gente se abre para compartilhar as nossas ansiedades, né? Todas as vezes que a gente faz isso, a gente sente aquela alegria. Mas tem uma coisa acima de todas as demais coisas que enchem a gente de uma alegria acima do normal. É glorificar o Senhor. Toda vez que a gente glorifica o Senhor, a nossa alma se enche de alegria. Como é que a gente glorifica o Senhor? Me digam. Qual é uma das maneiras que a gente glorifica o Senhor? Quando a gente levanta a nossa voz para dar graças pelo que Ele faz. Não é isso? Pelo que Ele faz todos os dias na nossa vida. Essa é uma maneira de glorificar o Senhor. Dar graças. A Bíblia diz, dai graças em tudo. Então, essa é uma maneira de glorificar o Senhor. A outra maneira de glorificar o Senhor, que a gente está procurando aprimorar aqui, por isso é que a gente vai fazer os ensaios às sextas-feiras, é quando a gente louva o Senhor como corpo de Cristo, como igreja. Louvar ao Senhor é uma coisa tão importante que a gente deve buscar fazê-lo por excelência, da melhor forma que a gente possa fazer. Cantar louvores ao Senhor é algo muito profundo, é algo que satisfaz a necessidade da nossa alma. Quando a gente canta de coração, quando a gente canta dando o melhor do nosso coração, quando a gente canta essas canções, isso é a maneira também de glorificar a Deus. Então, glorificar a Deus é uma coisa essencial na vida da gente, e a gente deveria fazer isso todos os dias, né? E o menino Deus é para nós alguma coisa a mais. Ele é algo ou é alguém que satisfaz as nossas almas para sempre. Ele não satisfaz as nossas almas de maneira passageira. Quando alguma coisa boa está acontecendo com a gente fica alegre, etc. Mas são coisas passageiras, não é? A vida não é cheia de altos e baixos. A vida não tem só altos. A vida tem altos e baixos, mas o mais bonito e o que leva a gente a glorificar mais ao Senhor é que Ele é aquele que, quando a gente está para baixo, Ele nos levanta. E Ele é o único que tem o poder de nos levantar e do meio da tristeza, tirar a gente da tristeza para fazer a gente ter alegria. Então isso é muito importante, isso é essencial na nossa vida. O menino Jesus, aquele que nasceu lá naquela manjedoura, ele é o tesouro que satisfaz a nossa alma como nada mais. A gente pode ter uma porção de coisas no mundo que tragam satisfação a nós. Por exemplo, tem muita gente, eu mesmo já fiz isso muitas vezes, né? Não tem nada de errado em fazer isso, quando a gente está muito cansado, quando a gente está muito já, assim, desiludido com algumas coisas, a maioria das pessoas pensa o seguinte: eu vou tirar umas férias. Tirar umas férias é bom. A gente ir para um lugar onde a gente vai ver coisa diferente, onde a gente vai ter alegria de estar visitando pessoas diferentes, conhecendo até outras culturas, etc, etc, etc. Mas o que acontece quando a gente sai de férias? As férias são passageiras. Quando a gente volta à nossa rotina, o que acontece? Volta tudo para a rotina. Mas não é isso que Deus quer de nós. Ele não quer que a nossa vida seja uma rotina. Ele quer que a nossa vida seja cheia daquela paz e daquele amor que só Ele é que tem condições de fornecer, de prover. Fora de Jesus Cristo, a gente pode pensar na melhor pessoa com quem a gente possa estar do lado, que nunca vai suprir todas as necessidades para satisfazer a nossa alma, né? Então, vejamos, o Natal, e agora é a segunda parte muito importante da reflexão sobre glorificar a Deus. O Natal não se resume só nos nossos prazeres.
O homem, ele tende a ser egoísta, o ser humano. Mas o Natal não se resume somente para satisfazer os nossos prazeres, né? Jesus foi adorado por quem mais? Aqueles anjos do céu, eles vieram para adorá-lo. Imagina se a gente estivesse lá ouvindo aquela sinfonia dos anjos cantando. Então, nos céus foi motivo de celebração. Dentre os anjos foi um motivo de prazer a vir a glorificar o Senhor. Então, nós não podemos nos limitar a pensar que o único propósito do Natal, o único propósito de Deus foi enviar o seu Filho somente com o propósito de nos dar prazeres. Alguma coisa mais haveria de ter, porque o nosso Deus é criativo e Ele é muito claro nas coisas que Ele diz. A alegria que Jesus veio trazer em sua própria pessoa é a alegria que cumpre o maior propósito de Deus para nós. A alegria do Natal, ela nos lembra e é aquilo que nos mantém sempre a pensar que é algo que cumpre o grande propósito de Deus para toda a criação. A finalidade principal de Deus não era somente trazer Jesus ao mundo para nós, mas nos buscar para Cristo, nos resgatar para Cristo. Veja, esse é o sentido completo do Natal. Se terminasse somente o propósito de Deus em nos satisfazer, então nós seríamos o centro das coisas, não é isso mesmo? Se o propósito dele fosse só nos satisfazer, nós passaríamos a ser o centro da existência de tudo, quando o centro de tudo é quem? O centro de tudo. O centro da criação. O centro da nossa existência. O centro do propósito de Deus é glorificar a Deus. Não somente se cingir aos benefícios que a nossa salvação tem, mas de a gente reconhecer que tudo isso do propósito dele foi glorificar o Filho Jesus, o Filho dele, Jesus Cristo. Porque em Jesus Cristo a gente encontra não só a salvação, o pacote da graça de Deus vem com uma porção de presentes, mas satisfazer a principal razão para a qual nós fomos criados, que é a de glorificar a Deus. Então, o objetivo da vida de Jesus ele se completa quando nós glorificamos a Ele, porque Ele veio para nos resgatar de nós mesmos. Vai vir aí a Páscoa, a gente vai ter tempo para preparar o nosso programa para a Páscoa e as canções e tudo para a Páscoa. E aquela canção que a gente já começou a ouvir aqui, na tradução daquela adoradora canadense que eu já mencionei, é centrada no propósito principal de Deus, porque já não fala de Natal, mas fala da nossa vida eterna. A vinda de Jesus Cristo, a segunda vinda, né, com o propósito de nos resgatar para sempre. Então, o propósito de Deus para nós não é algo passageiro, como a vida. A gente, às vezes, perde muito tempo na nossa vida com coisas que não são tão importantes, quando o propósito de Deus para nós é muito maior. Ele não quer que a gente viva triste. Eu estou insistindo nisso, porque vamos ver se nesse ano de 2017 a gente se une para a gente poder viver um ano diferente e passar para as outras pessoas essa alegria, passar para as outras pessoas essa razão de ser. Essa também é o propósito da gente gravar a mensagem, porque aí essa mensagem é espalhada para uma porção de outras pessoas verem a propagação do Evangelho. Então, o cerne do Natal, né, não é tão somente o nascimento de Cristo para a nossa salvação, mas também para nos proporcionar a nossa vida eterna. Sentido da vida eterna, glorificando. O que a gente faz aqui é simplesmente um ensaio. Toda vez que a gente glorifica a Deus aqui na terra, é um ensaio para o que vai acontecer lá no céu. Porque lá no céu, a gente não vai procurar trabalho para fazer, para a gente se manter. A gente não vai ter, o que diz a Bíblia? A gente não vai ter lágrimas, não vai ter doença, não vai ter nada disso. A única coisa que a vida eterna nos oferece é que a gente vai viver lá, não vai ter noite nem dia, porque a glória do Senhor
manter a Nova Jerusalém sempre iluminada. Tudo que a gente vai fazer lá é cantar e adorar a Deus. Já imaginou? Esse é o propósito para o qual nós fomos criados. Então, eu quero compartilhar com vocês uma história que eu aprendi lá em Nebraska. Uma história que ela simboliza o que Jesus Cristo fez por nós. E essa história, ela diz o seguinte, que existia numa cidade, numa vila do interior, existia um menino carpinteiro. O pai dele o ensinou a profissão de carpinteiro. Então esse menino, com a ajuda do pai dele, né, ele criou um barquinho. E esse barquinho, que era um barquinho pequeno assim, de miniatura, que era uma peça de arte, como nós somos peças de arte criadas pelo Senhor. Então esse menino criou e fez esse barquinho. E todos os dias, e essa historinha vale para Maria, que ela vai entender o que eu estou dizendo. Ouviu, Maria? Era um barquinho pequenininho, e quem fez aquele barquinho ia lá para a beira do rio e levava aquele barquinho e botava ali. Ficava com aquele barquinho que era o prazer dele. Aquilo era o prazer, porque ele é que fez aquele barquinho. E o nome daquele rio era o Rio da Vida. O nome daquele rio era o Rio da Vida. Então aconteceu um desastre. Qual foi o desastre? Um dia veio uma tempestade, e aquela tempestade fez com que as águas do rio as ondas do rio ficassem tão fortes que as ondas do rio levaram aquele barquinho que era o sentido de quem o criou. E aquilo fez aquele menino ficar muito triste, porque o barquinho dele foi levado. O barquinho dele foi levado na tormenta que aconteceu uma vez no mundo. Então, um dia, o pai dele, vendo que ele estava tão triste, resolveu levá-lo, sair daquela vila, aquela cidadezinha pequenininha lá no interior, levá-lo numa cidade grande. Uma cidade grande onde, como toda cidade grande, tem muita coisa suja, tem muita coisa feia, tem algumas coisas bonitas, mas tem muita coisa que não é agradável. Mas quando o pai levava o menino para ver aquelas lojas ali, passou por uma loja de antiguidades, uma loja que tem todas aquelas peças de arte. Aí, quando passou pela vitrine da loja, o menino viu o barquinho dele lá naquela vitrine. E quando ele viu o barquinho dele naquela vitrine, ele disse: papai, esse é o meu barquinho. E ele entrou na loja e ele foi falar com o dono da loja. Eu quero, esse barquinho foi eu que fiz. Ele é meu. Aí o dono da loja não quis nem saber. Se o senhor tiver muito dinheiro, que venha e compre esse barquinho, porque esse barquinho é muito caro. E o menino saiu dali triste, mas ele virou para o pai dele e falou: eu vou fazer tudo para um dia eu voltar aqui e adquirir o meu barquinho. E assim ele fez. Muito tempo depois, ele voltou naquela loja e chegou lá com muito dinheiro, que era o exigido para comprar aquele barquinho que foi feito por ele mesmo. E esse dia, quando ele comprou o seu barquinho por muito dinheiro, ele abraçou o barquinho e disse: agora você é meu 2 vezes, porque eu te criei e eu comprei você pelo preço que me foi exigido. Quem é o barquinho? Nós somos aquele que o Senhor criou e que por uma tormenta do pecado nós fomos tirados da mão dele, mas que um dia ele veio e nos resgatou por um alto preço. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, é que o sentido mais completo da vida é a gente glorificar a Ele, porque nós pertencemos a Ele 2 vezes, por Ele ter nos criado
e por Ele ter nos resgatado para Ele. Essa é a razão da nossa vida. Amém? Amém. Então vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor é aquele que veio aqui para nos salvar. O Senhor é aquele que veio aqui para se revelar a nós, para revelar o seu amor por nós, quanto o Senhor nos ama. Mas também o Senhor veio aqui para morrer por nós, para nos salvar do nosso pecado, para nos fazer livres, Senhor. Nós somos livres porque assim a sua palavra afirma. Nós somos livres porque pertencemos a Ti, Senhor. Nós queremos, Senhor, que nesse ano de 2017 e todos os tempos que aí virão pela frente, que a gente possa encontrar a razão do nosso viver somente em Ti, Senhor, porque o Senhor é aquele que satisfaz o desejo da nossa alma, satisfaz a necessidade da nossa alma. Então, Senhor, ajuda-nos a não estar limitados por nenhuma barreira, que nenhuma barreira deste mundo possa nos afetar, que nenhuma barreira deste mundo possa nos afastar de Ti, porque a Sua própria palavra diz que nada, nem as coisas do céu, nem as coisas da terra, nem as coisas debaixo da terra serão capazes de nos afastar do Seu amor. Então, Senhor, ajuda-nos a viver o Seu amor este ano. Opera a Sua glória no nosso meio, no meio da nossa família. Conserta tudo que possa estar de errado no meio da nossa família, entre os nossos relacionamentos, no meio da Sua igreja e no meio do mundo, Senhor. Nós sabemos que a Sua palavra também diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E os escolhidos são escolhidos pela sua própria, pelo exercício do seu próprio livre-arbítrio, Senhor. Porque o Senhor não nos amarra, o Senhor não nos pega pelo pescoço para aceitá-lo, e para aceitar o seu amor e para aceitar a sua graça. Nós fomos criados com livre-arbítrio para aceitar ou não aceitar. Senhor, que a gente possa estar vivendo em sintonia contigo para não só aceitar o seu amor e a sua graça, mas ser obedientes àquilo que o Senhor nos recomenda para fazer, Senhor. A sua palavra diz que amai-vos uns aos outros, mas não termina aí. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E nós queremos cumprir esse mandamento para que isso seja uma realidade no nosso meio, no meio da nossa família, com as pessoas com quem nos relacionamos, seja no trabalho, seja onde for, Senhor. Ajuda-nos para que a Sua luz brilhe por intermédio de nós nesse mundo de trevas. Assim nós oramos, em nome de Jesus, e cada um de nós pode dizer amém. Amém, Senhor. Amém. É uma oportunidade boa, esse princípio de ano, para a gente poder recomprometer a nossa vida, ou rededicar a nossa vida ao Senhor, e assim responder ao plano dele. Amém? Então vamos, eu vou tentar cantar esta música aqui, que é uma música que representa dizer que nós queremos sair do cativeiro. Amém? Lamento de Israel. Em cativeiro levaram Sião, os teus sacerdotes andaram de aflição. Foi como morrer de vergonha, caminhar.
preparar para a comunhão, para a Santa Ceia.